3 especialistas apontados pela defesa da presidente Dilma Rousseff vieram hoje à Comissão Especial do Impeachment falar sobre o processo que pede o afastamento da governante. Geraldo Luiz Mascarenhas Prado, professor de Direito Processual Penal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ricardo Lodi Ribeiro, professor de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e o ex-presidente da OAB, Marcelo Lavener. Confira alguns trechos das 2 primeiras exposições. De quando é a decisão? Ela é de outubro de 2015. Mas de quando são esses comportamentos? São todos eles anteriores à decisão. Mas eu não admito. Não admitir isso é admitir que você possa ser condenado por uma lei que é posterior ao comportamento que você praticou. Os senhores e senhoras são fiscais da acusação. Uma acusação que não imputa crime, uma acusação que imputa um fato que se toma por criminoso retroativamente tem que ser expurgada na forma do artigo 395 do Código. Eu fui magistrado 25 anos, fui promotor de justiça 3 anos. De denúncia entendo bem, posso dizer com todo respeito aos denunciantes que essa é inepta. Então, a base para tipificar, ainda que fosse verdadeira a afirmativa de que o governo realizou operação de crédito com bancos públicos, não há como tipificar esta conduta na lei do impeachment. Não se pode, no afã de decretar o impeachment da presidente Dilma, deixar o ordenamento jurídico brasileiro como se está pretendendo. O parecer do TCU, no caso das pedaladas e do Plano Safra, não foi analisado em 2015, não aponta o nome Dilma Rousseff uma única vez. Falece competência a presidência da República para praticar esse ato. Não há delegação, senhores. A competência é legalmente atribuída ao ministro da Fazenda. Não há qualquer ato da presidente da República no âmbito do Plano Safra. No fechamento desta edição, o terceiro especialista apontado pela defesa, o ex-presidente da OAB na época do presidente Collor, Marcelo Lavener, falava à comissão. A sessão de comentários e questionamentos dos senadores ainda iria começar. Nesta quarta-feira, o relator Antônio Anastasia vai apresentar suas conclusões sobre a denúncia contra a presidente Dilma. O parecer vai passar por votações na comissão e depois no plenário do Senado. A tocha olímpica chegou nesta terça-feira ao Brasil e já passou pelo Congresso Nacional. Muitas pessoas acompanharam o revezamento da chama olímpica na esplanada dos ministérios. A passagem do fogo é uma tradição que vem da antiguidade e que foi retomada em 1920. Em Brasília, a tocha visitou prédios públicos, entre eles o Congresso Nacional. Aqui, a Esquadrilha da Fumaça fez um show à parte para comemorar o espírito olímpico. A chama será conduzida por mais de 300 cidades brasileiras até a abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto. Deve ser lida hoje em plenário a lista com os nomes dos parlamentares que farão parte da Comissão Mista do Orçamento em 2016. Agora, com a nova composição, a comissão pode retomar os trabalhos. Os senadores indicados como titulares são Valdemir Moca, Romero Jucá, Eunício Oliveira, Donizete Nogueira, Telmário Mota, Ricardo Franco, Fernando Bezerra, Wellington Fagundes e Gladson Cameli. A polêmica sobre o fim da internet fixa ilimitada chega ao Senado. Entenda o assunto que foi debatido por 3 comissões na manhã de hoje. Acesso ilimitado à internet fixa é o que as operadoras oferecem hoje a qualquer cliente. Eles podem ficar o dia inteiro navegando sem se preocupar com a quantidade de dados transferidos. Já na internet móvel é diferente. Os consumidores pagam para usar uma quantidade determinada de informação. A intenção de algumas operadoras de comercializar o serviço de internet fixa também por pacote de dados colocou empresas e consumidores em pé de guerra. As operadoras alegam que não têm mais condições de oferecer internet ilimitada porque a demanda aumentou muito com a possibilidade de baixar vídeos, filmes e músicas. Pelas novas regras, os consumidores teriam uma franquia de dados. Quando ela fosse atingida, o serviço seria cortado ou a velocidade de acesso reduzida. A Anatel, o órgão regulador das telecomunicações,
apoiou as operadoras no primeiro momento, mas voltou atrás por causa das reações da sociedade. No portal E-Cidadania do Senado, por exemplo, em pouco mais de 6 dias, mais de 20 mil pessoas se manifestaram contra a ideia e a favor de uma proposição legislativa para vetar a mudança. Órgãos de defesa do consumidor também se mobilizaram para impedir que as empresas alterem as normas da internet fixa. As empresas operadoras, elas não podem suspender os serviços levando em conta essa situação sem a anuência dos consumidores. As comissões de Infraestrutura, de Defesa do Consumidor e de Ciência e Tecnologia discutiram em audiência pública a proposta que permite o bloqueio de conexões da internet quando for atingido um limite pré-estipulado. Representantes das empresas explicaram que o pequeno usuário subsidia a banda larga de grandes usuários. No início da audiência, esclarecimentos técnicos em linguagem clara sobre o funcionamento da banda larga. Bits não são átomos, quer dizer, átomos custam caro. Se você fizer analogia com água, cada água que saiu na minha torneira falta na torneira de alguém, né? Cada filme que eu assisto é repetido a custo zero por outro cara que assiste em outro lugar, porque bits não são átomos, eles não gastam matéria. Explicações das operadoras do serviço. 90% dos clientes da Oi não ultrapassam a sua franquia mensal. E é certo que a imensa maioria deles sequer sabe quanto consomem todos os meses. Hoje, em torno de 2% dos nossos usuários, pelo menos da rede da Vivo, fazem uso de 22% de tráfego. Não se pode vender como infinito o que é finito. E duras críticas à Anatel. O presidente da Anatel afirmou textualmente que a era da telefonia ilimitada teria acabado. Estava eu numa entrevista com diversos jornalistas e o jornalista me questionou isto. E como presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, diante da seriedade de um tema como este, só pude dizer ao jornalista que, na minha avaliação, o que teria terminado naquele momento era a agência reguladora Anatel. Deveria se chamar Amatel, que é a agência que ama as teles e não trabalha a favor do consumidor. O representante da Anatel defendeu a agência, afirmando que atua em defesa dos consumidores. E o representante das empresas de telecomunicação disse que hoje no Brasil os pequenos usuários subsidiam o uso da banda larga pelos grandes usuários. A gente acha que tem gente hoje que os grandes aplicativos deitam nas costas das operadoras, porque simplesmente banda ilimitada, faz o que quer. Na medida que completou aquela cota, ele quer ali cortar o serviço de internet. Sabe por quê? Porque ele quer usar aquela estrada para vender a outrem que pode pagar mais caro do que você. Essa é a lógica. É tentar tirar a estrada da porta de sua casa, botar na porta de outra casa, cujo consumidor tem capacidade de consumir mais. O senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, protocolou na última quinta-feira um pedido de comissão parlamentar de inquérito para investigar as ações da Anatel. Um dos focos da CPI seria o apoio da entidade à limitação da internet fixa. O pedido da CPI ainda tem de ser lido em plenário. O Conselho de Ética se reúne daqui a pouco às 2h30 da tarde. O senador Telmário Mota, relator do processo contra o senador Delcídio do Amaral, deve apresentar o relatório final. Delcídio foi preso no ano passado, acusado de tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. O parlamentar teria oferecido ajuda financeira para que o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, não assinasse um acordo de delação premiada. Na semana passada, os advogados de Delcídio, que não compareceu ao Conselho de Ética, apresentaram por escrito as alegações finais no processo. Veja um resumo da defesa do senador. As alegações finais têm 158 páginas. Para os advogados, a representação contra Delcídio do Amaral é imprecisa e tortuosa. Eles classificam como confusa e fantasiosa a degravação das conversas entre o senador e o filho de Nestor Cerveró, um documento apócrifo e anônimo, sem credibilidade. A defesa pede a suspeição do relator do processo, senador Telmário Mota, e de todos os integrantes do Conselho de Ética que declararam voto contra Delcídio do Amaral.
Os advogados dizem ainda que o processo deveria ter sido suspenso durante a licença médica de Delcídio do Amaral e que o caso só poderia ser concluído depois que o senador fosse interrogado pessoalmente. Delcídio foi convidado 4 vezes, mas não apareceu para depor. De acordo com a defesa, o parlamentar não foi flagrado em ato de corrupção e não desviou dinheiro público. Por isso, não pode ser punido com a perda do mandato. Os advogados argumentam ainda que, por falta de provas, o senador deveria ser absolvido. Você terá outras notícias na nossa página senado.leg.br/tv. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.